grupo do Instituto, os nomes dos apresentadores de hoje e de todos os integrantes. No caso dos apresentadores, eu e a Ludmilla, né? E vocês já sabem que a nossa coordenadora é a Ângela, a nossa supervisora é a Mônica e os demais integrantes que compõem o grupo. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, no próximo slide, a gente tem um breve sumário, que é realmente o que a gente vai abordar, né, dentro da nossa apresentação. Então, uma introdução desse resumo, o destaque sobre o pensamento computacional, as atividades que foram realizadas, o método de avaliação realizado e também algumas conclusões e reflexões que nós tivemos após a leitura. Pode passar para o próximo slide. E aí, na introdução, vocês estão vendo ali que nós dividimos por alguns tópicos principais, né, essa introdução. Então, a intervenção pedagógica foi com foco no desenvolvimento do pensamento computacional, que diversas vezes da apresentação vocês vão ver eu abreviando para PC, né? Atividades foram realizadas com o sexto ano do ensino fundamental de uma escola municipal de São Cepé, que é a cidade vizinha de Caçapava, né? Com uma turma de 8 alunos. E também um destaque é que a abordagem foi qualitativa e de pesquisa e intervenção. E os resultados indicam o interesse dos estudantes e a relevância dessas atividades para introduzir os conceitos do PC. E aí, pode passar? Pensamento computacional. De acordo, então, com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o pensamento computacional ele é o desenvolvimento de habilidades para resolver, então, problemas, analisar, modelar e comparar soluções. Ele envolve o uso da lógica, da abstração, para compreender o mundo e gerar soluções. Vocês observam ali no slide, eu deixei sublinhado duas palavras, que é a metodologia e ferramenta. Eu acredito que é muito importante a gente desmembrar isso em breves subitens. A metodologia, ela nada mais é que uma estratégia para resolver problemas de forma organizada e eficiente, ajuda a desenvolver o pensamento crítico, criatividade, capacidade de analisar dados, é uma competência digital ou não, pode ser desenvolvida nas escolas. E já a ferramenta, né, o PC, ele pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento, como robótica e programação, que a gente já falou em outras reuniões. Ele pode ser usado para preparar os estudantes para o mercado de trabalho e também para a cidadania em geral. O pensamento computacional ele pode ser aplicado por meio de ferramentas tecnológicas ou não, como eu disse anteriormente, e também como no texto, através de atividades lúdicas, escritas, investigativas e tabuleiros. O pensamento computacional é importante porque ele prepara os estudantes para o desafio do futuro, como a resolução de problemas, por meio da lógica. E aí eu destaquei ali alguns pilares, né, do pensamento computacional. A decomposição, que é dividir problemas complexos em partes menores e mais gerenciáveis para facilitar a resolução. O reconhecimento de padrões, identificar semelhanças ou padrões em problemas ou processos para aplicar soluções já conhecidas. Abstração, focar nos aspectos mais relevantes de um problema, ignorando, às vezes, detalhes necessários, para criar uma representação simplificada. Os algoritmos, né, desenvolver sequências claras e ordenadas de passos para resolver problemas ou tarefas. O ensino do pensamento computacional, também ali na BNCC, ele pode ser feito de forma lúdica e interativa, inclusive na educação infantil. Os alunos podem criar e testar algoritmos brincando. E, além disso, eu destaco que é uma competência que tem ganhado cada vez mais espaço na educação brasileira
e o que evidencia a necessidade de a gente começar a trabalhar, né, em sala de aula essa temática, essa ferramenta. A partir da leitura e reflexão, eu percebi a necessidade também de trazer as principais diferenças do PC, ou seja, o plugado e o desplugado. Pode passar. Isso. Então, o pensamento computacional plugado e desplugado, né? As atividades de pensamento computacional, elas podem ser plugadas e desplugadas. As plugadas utilizam dispositivos eletrônicos, enquanto as desplugadas utilizam mais materiais escolares, concretos. O PC plugado, ele utiliza computadores e dispositivos eletrônicos e pode incluir o desenvolvimento de games digitais, de animações interativas, o uso de linguagens de programação. Agora, me desculpem meu inglês, que é péssimo, que ali no slide vocês vão ver que eu coloquei em itálico, que é o Scratch, se alguém quiser me corrigir, eu agradeço. No caso, esse Scratch é uma linguagem de programação desenvolvida para crianças e adolescentes que permite criar histórias, jogos e animações interativas. Isso eu achei bem interessante na pesquisa que eu fiz. O texto que a gente realizou a leitura, né, e resenha, utiliza já o pensamento computacional desplugado. E aí agora eu vou passar um pouco para a colega Ludmila, fazer a apresentação dela. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Sim, Ludmila, pode falar, né? Vou iniciar minha apresentação com o tema de atividades realizadas, utilizando o PC desplugado. Assim como meu colega Dagoberto falou, o pensamento computacional desplugado, ele dispensa o uso de computadores e tecnologias. E aqui ele foi utilizado como estratégia principal para introduzir conceitos fundamentais desse tema aos estudantes do sexto ano do ensino fundamental. Essa abordagem é notada em vários momentos do texto, especialmente na descrição das atividades realizadas. Atividades essas que são realizadas em uma escola municipal, são CPE em uma turma com 8 alunos. E aqui no slide a gente tem 3 atividades que são a decomposição de atividades cotidianas, recursos didáticos, que foi um vídeo passado pela professora, e algoritmos com uso de tabuleiro. Nos próximos slides eu vou estar explicando melhor sobre essas atividades. Nesse primeiro slide, os estudantes foram incentivados a descrever tarefas cotidianas com como preparar um sanduíche, lavar as mãos e plantar uma árvore. Claro, antes dessa atividade, a professora passou um vídeo, que vai ser no próximo slide que eu vou estar explicando. E nesse vídeo foi explicado como descrever uma imagem, enfim, para eles conseguirem concluir essa atividade. Do lado esquerdo, vocês podem ver a atividade proposta pela professora, e do lado direito, uma atividade desenvolvida por um aluno. Se a professora puder passar o slide, por favor. Aqui, esse é o recurso didático, que seria o vídeo. Esse vídeo eu achei muito interessante, muito engraçado, na verdade, eu gostei bastante. Nesse vídeo, um pai junta os dois filhos e pede para eles escreverem uma receita de pão com sanduíche, perdão, de pão com geleia e com creme de amendoim, eu acho. E é muito engraçado porque eles descrevem da maneira deles. E tem um exemplo que eles falam: coloca a faca dentro do pote, passa no pão. E o pai faz isso, ele coloca a faca no pote e passa o pote no pão. E as crianças ficam: não, você tá fazendo errado. Só que a maneira de descrever, tipo, foram feitas repetitivas vezes e até que eles entenderam essa questão. Muito interessante esse vídeo. Acredito que os alunos gostaram também. Eu adorei esse vídeo. E, bom, depois de passar esse vídeo, os alunos fizeram a atividade e após eles fazerem a atividade, eles discutiram, falaram sobre, e depois disso a professora falou sobre a definição de algoritmo, preparando os alunos para a próxima atividade que vai vir, que seria os algoritmos com uso de tabuleiros. Nesse jogo foram utilizados 5 tabuleiros com início e fim definidos, nos quais os personagens deveriam ser periódicos, que no caso seriam a palavra periódico refere-se a um personagem que realiza ações ou movimentos em um padrão repetitivo.
como seguir um trajeto fixo ou repetir um conjunto de passos continuamente. E os comandos desse jogo disponíveis seriam avançar e girar à direita ou esquerda. Nesse jogo, os tabuleiros foram ficando difíceis, incluindo vários percursos possíveis, assim, percursos diferentes, enfim. E incentivando, assim, o raciocínio lógico e a criatividade desses alunos. A professora pode passar, por favor? E com o final dessas atividades, teve a avaliação realizada. A avaliação se deu por forma qualitativa, que foca na evolução do aluno ao longo do tempo, permitindo ao professor ajustar e diversificar ou manter suas práticas pedagógicas conforme necessária com o aluno. E foram utilizados assim os critérios de avaliação. No caso, seria a interação demonstrada pelos alunos, o interesse, a participação nas atividades, o desempenho ao desenvolver e ao executar os algoritmos, e também teve os momentos de socialização, que eu falei que teve após a reflexão no vídeo, né? Que foram um momento que eles se juntaram, falaram sobre, depois concluíram a atividade e também falaram sobre essa atividade. Agora a professora poderia passar para o próximo slide, por favor? Vou deixar agora essa fala com o meu colega Dagoberto. Bom, aí nesse slide a gente separou, como eu falei na introdução ali, no sumário, as conclusões e reflexões que nós fizemos, né, com base nessa leitura. Nesse primeiro slide, e reflexão, Mara está com o microfone ligado. Ali no slide, né, diz o uso de atividades plugadas, foi uma escolha estratégica adequada, a abordagem permitiu que os alunos desenvolvessem habilidades de forma acessível. E aí, a partir disso, eu fiz uma reflexão e trago essa reflexão para os demais colegas e profs, né, do porquê escolher o PC desplugado. Então, provavelmente cada um vai refletir dentro de sua realidade, dentro dos ambientes em que transita, e também analisando as infraestruturas, dentro da realidade na qual eu convivo, né, eu deixei 2 tópicos assim que eu acredito que são importantes. Um deles que é uma abordagem inclusiva, especialmente útil em escolas com infraestrutura de tecnologia limitada, e o outro é que ele facilita o entendimento de conceitos abstratos quando relacionados com situações práticas, né, tangíveis, concretas. E por esses motivos, eu acredito que a gente conseguiria utilizar facilmente numa intervenção no Instituto Municipal, porque, como diz ali no texto, né, a questão do PC desplugado e tudo mais, as formas que foram utilizadas, eu acredito que com a infraestrutura que o Instituto tem, mas que ele tem uma infraestrutura tecnológica boa, mas a realidade de tempo e tudo mais, a gente conseguiria fazer ele de forma desplugada. E, obviamente, em várias intervenções. Aí pode passar o slide. Aí, nesse próximo slide, a metodologia adotada, ela é adequada ao contexto de pesquisa e aos objetivos propostos. E também fala sobre a combinação, né, de observação. Eu destaco que a característica de pesquisa e intervenção, entre aspas, indica que os pesquisadores, no caso as autoras, elas não apenas observaram, mas elas também atuaram diretamente no contexto investigado, aplicando atividades para analisar seus impactos e resultados. As atividades introdutórias foram eficazes para despertar o interesse e iniciar o desenvolvimento do PC no sexto ano. Também destaco que as dificuldades identificadas indicam a importância de um planejamento gradual e contínuo para trabalhar o PC, não só nessa proposta, como em todas as realidades, né? E também que é necessário uma continuidade, não só dessa pesquisa, mas de várias pesquisas, para explorar um pouco mais as habilidades adicionais, como a questão da abstração e reconhecimento de padrões,
fortalecer o aprendizado. E seria interessante aprofundar um pouco mais nos desafios enfrentados durante a intervenção. Eu senti essa falta, né? Como que foram as dificuldades específicas das aulas ou as limitações do estudo? Isso agregaria, principalmente num olhar crítico e reflexivo à pesquisa, né? Valorizando ainda mais os resultados obtidos. Porque ali o texto em si, ele nos traz que os resultados deles foi que os alunos eles se interessaram, enfim, conseguiram introduzir, né, o objetivo principal, conseguiram introduzir, né, a ideia do PC, mas não nos traz mais especificamente os resultados obtidos. E o texto também ele podia explorar melhor essa importância do pensamento computacional como uma habilidade essencial na educação contemporânea, alinhando as demandas da sociedade digital também e ao desenvolvimento das competências cognitivas fundamentais para o século XXI, né? Tendo em vista todas as transformações que a gente vem tendo no mundo e principalmente nessa nova geração que, né, é muito plugada. Então, talvez explorar um pouquinho mais nesse sentido. Eu vou passar a palavra para a Ludmila para ela fazer uma breve reflexão também, e aí a gente conclui a nossa apresentação. Vocês já estão com 19 minutos, tá? De apresentação, então... Não, a minha introdução é bem rapidinha, no caso foi mais não, uma... só para avisar, tá, Ludmila? Só para avisar. Obrigada. Nesse caso, tive só uma ideia de que essa atividade proposta deu aos alunos o pensamento crítico, no caso, incentivou eles a analisar informações, avaliar diferentes perspectivas e também ligando eles à aprendizagem ativa, que os alunos foram ativos, né, no processo de aprendizado, tornando a experiência mais envolvente e eficaz para eles. Seria só isso mesmo. Ótimo, muito boa a tua apresentação e a da Roberta também. Eu abro a palavra, então, agora para algum colega de vocês ou alguém de outra escola que queira fazer um comentário ao assunto que foi tratado nessa primeira apresentação. Então, pode ser alguém do próprio grupo, do Instituto, ou alguém de outro, do estadual ou do ETERG, que queira fazer o seu comentário. Quem gostaria? Vamos lá, gente. Vamos dizer assim, é o momento de vocês começarem a expor as suas próprias ideias. Então, expor as ideias, seus comentários, né? As supervisoras, então, Ariel, o Vitor colocou, eu só não entendi se foi aplicado aqui na cidade ou em outra. Ele disse, bom, não vou responder. Ludmila, onde é que foi aplicado isso? Isso diz no texto. Sim, foi uma escola municipal de São Cepé. Isso, foi em São Cepé, tá? Mais alguma pergunta? Pode ser pergunta, que nem a do Vitor, assim. Mônica, professora Mônica, a professora Sabrina, a professora Renata, gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Gente, eu acho que eu já dei aula para essa turma de São Cepé, que foi aplicado, e é uma turma que grande maioria são alunos com dificuldade até em alfabetização, né? Então, é uma turma muito interessante de aplicar uma metodologia nova, né? Que para mim também foi uma metodologia que não foi usada quando eu fiz a faculdade, eu não estava a par dessa nova metodologia, então por isso que eu digo que é nova, né? Mas muito interessante para essa turma, né? Embora eles usassem, né, a metodologia do pensamento computacional desplugado, nessa escola que foi aplicado, ela tem computadores, porque é só 8 alunos, né? Dava para ter usado também a plugada, né, para fazer algum joguinho, alguma coisa mais nesse sentido também. Como talvez a Gedron, né, que já foi aluna de Ciências Exatas, que fez
essa intervenção, talvez ela esteja fazendo para o seu TCC, não sei. E daí pode ser, porque uma das sugestões é usar o Scratch, né, para pensamento computacional plugado, né? Talvez, vamos ver, mas a gente possa ter novidades mais adiante sobre isso. Seria interessante usar os dois, né, o plugado e o desplugado. Nós também, assim, no PIBIT, podemos começar com o pensamento computacional desplugado e avançar para atividades plugadas, né, aos poucos. O Dagoberto falou para nós aplicar ali no Instituto. No Instituto, como é umas turmas grandes, né, de quase 40 alunos, fica difícil ter o plugado, porque além de não ter computadores, né, suficiente para todo mundo, também a rede da internet ali da escola, ela não é fornecida muito, assim, geral para todo mundo, né, só a gente limita muito o uso de celular lá também. Então, fica mais complicado também. Aí seria mais a parte desplugado, né? Mas nessa escola de São Cepé eu achei legal, que daria para ter usado as duas. Sim, com 8 alunos fica muito fácil. E tem, inclusive nessa sala do 6º ano, os computadores são na sala, né? Imagina. É bem legal. Renata e Sabrina? Eu queria, acho que a minha câmera está abrindo, mas eu vou ir falando. Sim. Eu queria fazer uma observação sobre isso, assim, a questão do usar a metodologia de forma plugada ou desplugada, né? A gente vai começar a estudar também um pouco sobre o pensamento computacional no nosso grupo, agora com o professor Márcio. Mas isso, como o Dagoberto falou ali, o olhar para a realidade da escola, às vezes não é só olhar se tem internet e computador disponível ou não, né? Eu já trabalhei numa escola de ensino fundamental em que as turmas eram pequenas, então a escola, por exemplo, tinha 30 Chromebooks disponível e nós conseguíamos fazer atividades com 2 turmas ao mesmo tempo, porque eram poucos alunos, né? Agora, ali no estadual mesmo, embora a escola tenha recebido mais computadores, ainda assim tem que ser alguma coisa pensada para grupos, né? Ou alguma dinâmica que, se for trabalhar com atividades, né, plugadas, tem que pensar numa dinâmica que eles não precisam fazer de forma individual ou vá alternando os grupos para que todos possam chegar nos aparelhos, né? A gente não pode esperar que o aluno tenha um aparelho que vá rodar ou que a gente precisa usar, né? E a gente tem turmas muito grandes. Desligou teu microfone, Sabrina. Sabrina, acho que tu clicou sem querer. Eu encostei nele sem querer. Não sei que parte que não, parou. Tudo bem, a gente entendeu a tua ideia. Uhum. É isso, a gente tem ali turmas muito grandes no estadual, por exemplo, né? Então, ali já teria que pensar alguma coisa diferente, né? Mas são os aspectos da realidade que a gente tem que pensar. Sim, sim. Renata? Oi. Eu nunca trabalhei com essa parte de pensamento computacional, mas lá no ETERG, ele já existe aquela disciplina que está na BNCC, que é da cultura digital, que eles têm no ensino fundamental, o integral, e também já tem no novo ensino médio. E aí eu já vi, assim, alguma coisa, a professora de matemática que trabalha, e eles trabalham alguma coisinha, assim, claro que não muito aprofundada, mas já tem esse movimento inicial. É bem interessante. Lá no ETERG a gente tem como fazer também alguma coisa, a gente tem um laboratório de informática, que foi, o ano passado foi inaugurado, até acho que tem 20 e poucos computadores, tem internet e tem os Chrome. Então, tem possibilidade também. Dá para fazer, né? Teu microfone, Ângela, está desligado. Ângela, o teu microfone. Tá. Eu queria dizer assim, né, que dá para pensar em alguma coisa para o ETERG, e considerando que pensamento computacional não é só para a área de matemática, pode ser de outra área também, pode ser até na química, né, nas ciências. Então, basta a gente começar a pensar ou fazer uma leitura de alguns relatos de experiência, e a gente começa a ter ideias para aplicar. Márcio? Bom, eu só queria primeiramente assim parabenizar a organização da apresentação, os slides, achei eles muito clean, assim, as cores, enfim, o design, a estética
do slide é interessante sempre, né? O tipo de fonte, né? Existe aí centenas de fontes, mas tem fontes que são mais apropriadas, e essa que vocês usaram ali ficou assim uma estética bem interessante. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não sou bom nisso, mas eu olho, eu enxergo que está legal, mas eu não sei fazer melhor do que o que vocês fizeram. Mas o aspecto crítico eu tenho um pouco. Bom, um outro ponto, né, só para registrar, que a gente vai em fevereiro, aí, junto com a Sabrina, o professor Rafael, vai ter para introduzir as questões de robótica, a gente vai ter uma parte inicial, que é a utilização do Scratch, tá? Então, quem quiser aproveitar, vai ser um cursinho rápido, assim, com desafio simples. Vou fazer eles assistir, participar dessas atividades. Avisa quando vocês forem começar, tá? Exato. Eu tive a oportunidade que vocês forem ver, ele remonta uma linguagem antiga, que se chamava linguagem Logo, que é do Seymour Papert, tá? Então, Papert é uma leitura muito interessante. Vocês buscar no Google Acadêmico por Papert, vão achar interlocutores do Papert. Tá? Aqui no Brasil, os principais interlocutores já, né, estão aposentados, assim, os mais nativos, escreveram coisas muito bacanas aí, que é o Armando Valente, da Unicamp, e a professora Léa Fagundes. Mas e Papert é um precursor, assim, a nível mundial da questão da programação para criança, tá? Ele desenvolveu essa linguagem, se chamou Logo, e o desenho na tela era uma tartaruga. E as atividades desplugadas já eram discutidas lá naquela época, então década de 90, ali, 80, 90, muitos de vocês não eram nascidos, e eu já usava aqueles computadores que a tela era uma TV, né? Então, é uma experiência muito interessante, que evoluiu muito a questão da tecnologia, mas essa linguagem, ela se mantém as versões novas, mas o princípio dela, o fundamento dela, continua, que é usar comandos e linguagens próxima à linguagem humana. Então, tem um comando, por exemplo, que era para a tartaruga ir para frente. O comando era PF, abreviado de para frente, né? E aí até a tartaruga ia se movendo, então tem toda uma questão de geometria. E uma coisa legal de trabalhar com as crianças, quando vocês forem pensar essas atividades, é usar o solo, o chão, né? Eu lembro da sala de aula aí da Unipampa, aqueles quadriculados, né? Tipo uma lajota toda em quadrículas, né? Então, se deslocando naquelas lajotas e fazer alguns percursos, como se fosse um labirinto, tem que passar os comandos para o ser humano, né? Então, a gente trabalhar como programar um ser humano a andar naquelas lajotas para fazer um determinado percurso, atingir um determinado objetivo, porque ali eles estão trabalhando com um ambiente tridimensional, né? Quase que uma realidade aumentada. Então, é totalmente desplugado, sem usar computador, usando a sala de aula e usando as lajotas, como comandar alguém a resolver um determinado desafio, né? Dando um passo em cada lajota de cada vez. Essa talvez é a primeira experiência, assim, que eu enxergo, assim, com potencial grande de introdução. Mas, enfim, isso é só mais para uma provocação inicial, e registrar, então, que vai ter em fevereiro essa atividade aí no formato de um pequeno curso, tá? Introdutório para os pibidianos interessados. André? Obrigado, Márcio. André? André, pode falar. Oi, tá um pouco lenta minha resposta aqui, acho que os cabos estão derretendo. Bem, então, parabenizar, bom, primeiro, boa noite àqueles que chegaram agora, não cumprimentei ainda, parabenizar o Dagoberto e a Ludmila pela apresentação, pelas apropriações, né, que a gente já vai percebendo ao longo do tempo, e trazer um argumento aqui que eu acho bem relevante, já fazendo uma aproximação com algo que eu trouxe também no encontro passado, que é as apropriações que vocês vão fazendo com relação às metodologias de ensino que vão aqui pipocando, né? A gente vai apresentando tecendo algumas estratégias, algumas metodologias de ensino,
com algumas delas vocês irão se familiarizar mais, com outras menos, isso é importante. Mas é importante que vocês tenham essa atenção, esse feeling aí para perceber o que dialoga mais com o perfil de vocês, com aquilo que vocês vão se aproximando no decorrer do tempo. Bem brevemente, acho que o pensamento computacional ele não foge à regra, né, de boas metodologias de ensino, metodologias contemporâneas, que vão trazer 3 elementos como centrais para a qualidade dessa estratégia no que diz respeito ao alcance da aprendizagem. A primeira delas é abrir um espaço-tempo para o aluno. Então, uma metodologia hoje considerada de sucesso, uma metodologia considerada válida ao diálogo da educação contemporânea, ela precisa abrir espaços-tempo para o aluno. O aluno precisa trabalhar em sala de aula, ou no ambiente de prática. O segundo elemento é que o aluno seja levado a desenvolver atividades diferentes, atividades distintas, como a escrita, o raciocínio lógico, a manipulação de alguns princípios, ambiente de prática, enfim, que seja oportunizado ao aluno atividades distintas. E o terceiro ponto é que o professor consiga criar estratégias para explorar essas atividades frente àquilo que ele vai percebendo ao longo do tempo. Ou seja, aí vai entrar as diversidades de cada turma, os perfis, o número de alunos, mas que esse professor consiga fazer uma exploração dessa atividade com qualidade. Para que isso seja possível, eu penso como um primeiro ponto a questão da regularidade. Isso valeria para outras metodologias de ensino também, quiçá para todas, a regularidade. Ou seja, você fazer uma atividade, uma única atividade no semestre que trate do pensamento computacional, ou em algum momento da tua aula você traz ali os mapas conceituais e faz uma exploração dos mapas conceituais e não retoma essa atividade, você não aproxima essa atividade de outros objetivos pedagógicos, aí fica difícil, tanto para professores como para alunos, de explorar efetivamente o que essa atividade pode contribuir, com o que ela pode contribuir. Então, é um ponto, assim, para reflexão. Mas volto a tocar nesses 3 elementos. É a questão de abrir um espaço-tempo para o aluno, que o aluno seja levado a explorar possibilidades diferentes do seu trabalho pedagógico, do seu trabalho didático-pedagógico em sala de aula, e que o professor desenvolva condições para analisar, para avaliar, para refletir sobre o alcance dessa atividade no propósito da aprendizagem. Tá? Mas, novamente, os parabéns, então, pela apresentação, pelas apropriações, num assunto que, não vou dizer que seja novo, mas um assunto que é bastante contemporâneo, né? Nós falamos sobre inteligência artificial, pensamento computacional, essas inserções que começam a ocorrer hoje com as normativas da educação, nos mostram que a gente está aqui atualizando algumas atividades, alguns assuntos que são de ampla relevância. Obrigada, André. Gente, nós já estamos passando 6 minutos das 19h30. Dagoberto, você quer falar rapidinho alguma coisa? Bem pedir, antes de eu falar, Dagoberto, vou pedir para o Vitor já ir compartilhando a apresentação que ele vai fazer. Não sei, eu não entendi com quem que tu vai fazer, Vitor. Vai ser com o William e é ele que vai compartilhar. Então, William, por favor, começa a compartilhar. Esse rico tem Canva Pro e eu não. Tá bom. Dagoberto, coloca o que tu gostaria de dizer. Eu não agradecer os comentários, tanto das supervisoras quanto dos coordenadores de área, são engrandecedores para a gente e para cada subgrupo, né? Ali percebe-se que as supervisoras ainda não tiveram essa oportunidade de trabalhar efetivamente essa metodologia, assim como nós não tivemos oportunidade de trabalhar ela ou trabalhar outras metodologias que já foram apresentadas, e destacar, principalmente ali a fala do professor André, quando ele fala de abrir esse espaço de tempo, de aprofundar, né, essas atividades, que não seja apenas num ano, num semestre, num trimestre, mas que sejam contínuas. A gente colocou isso, principalmente nas nossas reflexões finais ali, deveriam ser, né, aprofundadas essas habilidades, deveria ser contínuo
esse estudo para que a gente tivesse mais resultados, né? Certo. Seria isso. É Muito isso. obrigado. Não, a gente está, então, tu está concordando, né, com o professor André. Acho que nós vamos manter, sim, essa linha de trabalho, de pesquisa e intervenção. Então, William ou Vitor, quem vai começar a apresentar? Pode começar. É o grupo do estadual. Sou eu. Então, Estão me vai. ouvindo alto, bom e claro? Alto, bom e claro. Pode continuar. Então tá, boa noite a todos. Eu me chamo William e a gente hoje vai apresentar um artigo sobre a teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. O grupo é eu e o Vitor. Vá. Sou natural de Canoas. Então aqui eu quero dar uma breve biografia dos escritores desse artigo, que é o Joseph G. Novak e Alberto J. Canas. O da esquerda é o Alberto J. Canas e o da direita o Joseph G. Novak. O Alberto J. Canas, ele foi quem criou um software para usar mapas conceituais e construí-los, que vai ser mostrado posteriormente nos próximos slides. O Novak foi quem criou os mapas conceituais em 1972. Ele, além dele criar os mapas conceituais, ele era bem trabalhava muito na parte da teoria da aprendizagem significativa. Assim, ele criou essa ferramenta, os mapas conceituais, para aprendizagem e avaliação. E aqui, então, a base deles, as teorias que eles estudaram, que era do David Ausubel, que foi um grande nome na área da educação e psicologia. Ele escreveu diversos livros e artigos. Ele é reconhecido principalmente pelo seu grande trabalho pela teoria da aprendizagem significativa e com suas contribuições à psicologia cognitiva. Aqui, então, fundamentos psicológicos dos mapas conceituais, que foi uma área ali no artigo que abordou 4 tópicos, mas dentre eles só 2 irei mostrar nos próximos slides. Os outros 2 eu vou dar um breve resumo bem rápido. Então, aprendizagem mecânica, aprendizagem significativa. Esses 2 serão nos próximos slides. A memória ártica, ela é a recordação de sons. Um exemplo grande disso basta pensar como nos músicos, como eles são capazes de tocar centenas de canções, músicas, e sem saber qualquer noção musical, notação musical, quer dizer. Tipo o guitarrista, como é que ele vai saber todas as músicas ali sem uma apenas notação musical? Então, isso é a memória ártica, recordação dos sons. A memória icônica é a de imagens, é a recordação de imagens. Um exemplo disso é se eu pegar e perguntar para todos aqui, vocês lembram, ou pelo menos pensam na moeda de R$1, qual é a cara é uma cara, ele é um cara vestido com folhas, numa coroa de folhas, entendeu? Isso seria a memória icônica. A aprendizagem mecânica. Ela apresenta, então, uma incorporação não substantiva de novas informações. Ela é apenas memorística e normalmente não traz significação ao aprendiz. Ou seja, quando a gente normalmente frequente em escolas, até meus colegas faziam isso, eu também fazia, depois agora que eu estudo bastante, mas os alunos, tipo, uma professora marca a prova no dia 25, o aluno vai começar a estudar no último dia da prova lá. Ele acaba, então, só memorizando a prova. Ele estuda aquele conteúdo só para memorizar ela, e assim ele acaba não tendo uma aprendizagem significativa naquilo. Ele não acaba aprendendo, aprofundando seu conhecimento sobre aquele conteúdo. Isso é aprendizagem mecânica. Ou seja, o que ele aprendeu é a curto prazo.
E aqui a aprendizagem significativa, que segundo o Marco Antônio Moreira, a aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se de maneira substantiva, não literal e não arbitrária, um aspecto relevante à estrutura do indivíduo. Ou seja, aqui a gente vai conectar conhecimentos prévios, por exemplo, da matemática, da física, e interligar eles para fazer um novo conhecimento mais amplo e mais profundo. Aqui, então, uma comparação resumida da mecânica para a significativa. Então, a mecânica é uma memorização sem conexão com conhecimento prévio, o que resulta em esquecimento rápido, e a significativa é que integra novos conceitos aos antigos, formando uma estrutura cognitiva sólida e promovendo a retenção e criatividade. Aqui, então, eu tenho um mapa conceitual sobre a entrada de informação, que é a memória de curto prazo, sistema emocional, memória operacional, sistema motor e memória de longo prazo. Aqui seria uma apresentação daquilo dali que foi apresentado, da aprendizagem significativa e mecânica. Aqui são 3 condições, que foi até, eu acho, o professor André, que assim, ele deu um exemplificado, o que é as 3 condições para a aprendizagem significativa, ou seja, promover a aprendizagem significativa. A primeira seria um material claro, que deve estar conectado ao que o aluno já sabe, que é, por exemplo, o professor apresentar um conteúdo novo. Já o conhecimento prévio relevante, o aprendiz precisa de uma base para entender novos conceitos, ou seja, é o conhecimento do aluno antes dessa aula que o professor vai apresentar um novo conteúdo. E a motivação é o aluno ficar engajado, estar disposto, né, a aprender de forma significativa, aprender coisas novas, novos conhecimentos e aprofundar mais eles. Aqui, fundamentos epistemológicos dos mapas conceituais. Eu não tive ainda a componente de epistemologia, mas creio que no próximo semestre eu vou fazer ela. Então, aqui é uma resumida, uma coisa por cima, porque ainda não tem uma base, uma teoria aprofundada nela. Esse texto explora a natureza do conhecimento e a criação de novos significados. A abordagem, que é compreender... Não, peraí, desculpa, travou aqui. Criação de novos significados. A abordagem destaca que aprender é um processo ativo e construtivo, no qual o conhecimento existente é reorganizado e expandido. E aqui 3 coisas que são apresentadas no artigo. A integração de novos conceitos em uma estrutura de conhecimento pré-existente, a organização hierárquica com conceitos gerais no topo e específicos abaixo. Ou seja, o tema central e a estrutura dele, do mapas conceituais. E 3, relações entre conceitos de diferentes áreas, promovendo insights e criatividade. Que seria aquilo que eu falei, matemática, física, pegar conteúdos que acabam se ligando e fazendo um novo conhecimento, tornando ele criativo. E aqui, então, eu passarei minhas palavras para o meu colega Vitor. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? Sim, Vitor, estamos te ouvindo. Tá tudo bem. Eu não vou ligar a câmera que deu vergonha agora. Não. Bom, mapas conceituais para avaliação, como um método de avaliação. Os mapas conceituais estão sendo cada vez mais utilizados em livros didáticos de ciências, como uma forma de sintetizar o conteúdo ou o conhecimento adquirido pelos alunos após o estudo de uma unidade ou um capítulo. Embora a adoção seja lenta, espera-se que seu uso cresça significativamente nas próximas décadas, inclusive como uma ferramenta de avaliação. Os mapas conceituais podem ser avaliados de diversas formas. Uma abordagem comum é comparar o mapa de um aluno
com um modelo elaborado por um especialista, analisando conceitos e relações apresentadas. Ferramentas como o CMap Tools, que vai ser apresentada posteriormente pelo William, facilitam esse processo, oferecendo a funcionalidade de comparar mapas conceituais, que destaca semelhanças e diferença entre os mapas dando cores. Além disso, se quiser avaliar de uma forma mais manual, podemos avaliar critérios como a clareza, a precisão, a organização e a criatividade do mapa conceitual. Porém, o uso em uma avaliação nacional, como o Enem, por exemplo, enfrenta desafios. Muitos alunos não são ensinados a usar mapas conceituais, o que dificulta a sua aplicação em larga escala. Esse cenário pode mudar se exames regionais ou nacionais começarem a incorporar aos poucos os mapas conceituais como parte das avaliações, incentivando os professores a ensinarem o uso correto dessa ferramenta. Pode passar para o próximo. Mapas conceituais e planejamento curricular. Quando eu li esse título no artigo, eu achei que não tinha nada a ver. Mas lendo sobre, eu entendi. Pode passar o slide? Os mapas conceituais são ferramentas valiosas no planejamento curricular, pois permitem organizar conceitos-chave e princípios de forma concisa e hierárquica. Essa estrutura facilita o sequenciamento didático, promovendo a aprendizagem significativa ao conectar novos conhecimentos com conceitos pré-existentes. No planejamento, pode-se criar macromapas, como esse que está no slide, que é um mapa, deixa eu ver o nome, da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de Cornell, que meio que dava um resumo do que seria trabalhado em todo o curso e quais seriam as aplicações. E também podem ser criados micromapas para segmentos específicos, garantindo uma visão clara e estruturada de todo o conteúdo. Essa abordagem torna o ensino mais transparente para os alunos, ajudando-os a identificar conceitos importantes e superar padrões de aprendizado baseados apenas em memorização. Também, no meu caso, ajudaria a não ficar nervoso, tipo, pensar em um conteúdo e pensar, nossa, onde eu vou usar esse conteúdo? Como eu vou trabalhar com ele? Pode passar. E agora é o William que vai apresentar sobre a ferramenta. O CMap Tools, é meio difícil de falar. O CMap Tools, ele foi originalmente criado pelo, ajudou lá a escrever o, como é que é, Alberto J. Canhas, foi ele quem criou esse software, que ele é bem antigão, acho que ele já está desde a década de 90, se não me engano. Ele criou para fazer mapas conceituais, que são muito bons, inclusive. E aqui eu vou passar para o próximo, que ele mostra alguns recursos. Aqui, então, uma imagem do artigo que dá para usar esses recursos aqui naquele software. Aqui, então, nos mapas conceituais, dá para usar exercícios, busca na internet, CMapes, ou seja, buscar, por exemplo, aves australianos. Então, lá ele vai ter um modelo pré-pronto ou vai mostrar para ti as aves australianas, imagens, fotos, vídeos. Também temos os desenhos, fotos e vídeos que podemos colocar também nos mapas conceituais, colaboração em grupo, ou seja, dá para fazer em grupo, integração multidisciplinar, que é várias disciplinas, conectar física, matemática, química, leituras relacionadas, mapas, esqueletos especialistas, que posteriormente vamos falar também, e apresentações orais e preparação de relatórios. Tá, agora é minha vez de novo. A questão focal de um mapa conceitual é aquele primeiro tema que a gente dá lá no topo, sabe? É como se ele estivesse no topo da hierarquia, porque tudo surge dele. A elaboração de mapa conceitual tem como ponto de partida uma questão focal, que vai orientar todo o processo. Por exemplo, se a gente apresentar a questão como medimos o tempo, os estudantes são desafiados a construir um mapa conceitual para responder essa indagação. A gente espera respostas como a gente usa um relógio, um calendário, esse tipo de coisa.
o tipo da questão focal influencia diretamente a estrutura e o conteúdo do mapa. Questões mais amplas, como o que são plantas, vão tender a gerar mapas mais informativos e classificatórios. Em contrapartida, questões como para que precisamos de plantas levam a mapas mais analíticos e voltados para a aplicação, que, como professores, eu imagino que seja isso que a gente espera de mapa conceitual. Estudos demonstram que tanto a questão focal quanto o conceito raiz escolhido exercem forte impacto na qualidade do mapa conceitual. Por isso é essencial que a questão seja formulada com uma pergunta específica, e não como um tópico genérico, como, por exemplo, faça um mapa conceitual sobre plantas. Essa abordagem permite que os estudantes se concentrem melhor na construção do mapa. O que é algo que eu não sabia. Normalmente, quando eu ia fazer um mapa, a minha questão focal era, por exemplo, enchentes. No exemplo do mapa que eu fiz para disciplina de Denise. E pode passar para o próximo. O próximo tópico é o estacionamento de conceitos, que é algo que eu não sabia que existia também para um mapa conceitual, que nessa imagem nos é fornecida a questão focal, que é qual a estrutura do universo. E ao lado ali é fornecido conceitos, como átomos, moléculas, matéria, luz, que são conceitos que o professor espera que o aluno represente no mapa conceitual dele. Mas essa abordagem, alguém pode ter pensado que vai facilitar muito o processo, mas tem estudos que dizem que não, porque a parte mais difícil da criação de um mapa conceitual é formar a correlação, como, por exemplo, como o universo se relaciona com os átomos. Essa é a parte mais complicada da criação do mapa, então isso pode ajudar o aluno a ter um foco para estudar, quando ele for criar o mapa. Mas essa abordagem tem uma contrapartida, que vai limitar um pouco a criatividade do aluno, porque ele vai estar mais focado no que foi pedido para ele, que é preencher todos os quadradinhos ali, usar todos. Ele talvez não se preocupe tanto em pensar sobre o assunto, como, por exemplo, ali não foi dito nada sobre um buraco negro, mas ele poderia pensar na construção do mapa. Pode passar. Vitor, aproveitando a tua pausa, quantos slides ainda faltam? Falta mais 2. Tá, esse mais um? Esse e a conclusão. Tá, então tá, porque vocês já estão cumprindo para 20 minutos de apresentação. Ai, desculpa. Esqueletos de mapas conceituais no aprendizado. Os esqueletos de mapas conceituais são mapas elaborados por especialistas que funcionam como suporte para o aprendizado. Eles contêm conceitos fundamentais e permitem que os alunos e professores construam conhecimentos sobre bases sólidas. Esses esqueletos servem como guias, semelhantes a andaimes em uma construção, e podem ser expandidos com conceitos adicionais e submapas interligados. Essa abordagem é especialmente útil em tópicos complexos, seja para alunos, conforme identificado pela experiência do professor, ou para o próprio professor, quando ele não possui total domínio da área. Ao utilizar esqueletos preparados por especialistas, é possível garantir que conceitos essenciais sejam trabalhados de forma precisa e alinhada ao objetivo do aprendizado. Essa imagem utiliza o mesmo mapa do último exemplo, só que com um esqueleto feito por um especialista. Pode passar e agora é a conclusão, para não passar muito do tempo. Os mapas conceituais, embora simples na aparência, têm profundidade e complexidade elegantes. Essa é a conclusão do artigo mesmo. Eles auxiliam alunos a aprenderem, pesquisadores a produzirem novos conhecimentos e professores a avaliarem o aprendizado. No entanto, o uso inadequado dessa ferramenta pode comprometer seus benefícios. E foi isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito bem, Vitor e William. Parabéns pela apresentação de vocês. Ficou bem claro como é que a questão dos mapas conceituais, né? Como a importância, como se faz, qual é o que é a teoria, vamos dizer assim, a epistemologia, o que fundamenta essa ferramenta, né? Na área do ensino e da aprendizagem. Bom, nós temos 3 minutos. Ou quem gostaria de fazer um comentário? Sabrina, André? Quem gostaria de fazer um comentário? Ou os próprios colegas do estadual? Algum colega? André?
Bom, me perdoe por me atravessar, mas eu preciso fazer alguns comentários que eu acho importantes. Primeiro, parabéns ao Vitor e ao William, né, pela dinamicidade da apresentação, essa alternância de vocês foi muito bacana. Até recomendo que esse modelo seja operado mais vezes. É muito interessante, assim, a gente perceber esse revezamento durante a apresentação, onde não há clareza, assim, de um recorte para cada um dos apresentadores, mas essa dinâmica é sempre importante. Tá? Então, parabéns ao William e ao Vitor. Bom, os mapas conceituais, né, é um assunto que eu conheço relativamente bem, trabalho com mapas conceituais, com teoria da aprendizagem explicativa há bastante tempo. Quanto aos mapas conceituais propriamente dito, eu só lamento não ter encontrado os mapas conceituais no meu começo da educação básica. Os 10 anos que eu dei aula na educação básica, eu fui encontrar os mapas conceituais ali pelo 8º, 9º ano, ou seja, já ao final. E ainda assim pude explorar a educação básica de modo bastante pertinente. Tá? Mas pelo tempo que temos, a gente não temos como explorar esse assunto assim de maneira mais aprofundada como eu gostaria de fazer. Mas um detalhe só, que vai corroborar com o argumento que eu já trouxe antes, que o Dagoberto também fechou na apresentação anterior, que é a questão das apropriações teóricas, a fundamentação que você dá ao uso de uma metodologia. Muito frequentemente, o mapa conceitual, muito frequentemente, ele sofre de uma trivialização, ou seja, você denominar de mapa conceitual qualquer dispositivo, como um esquema, como um mapa mental, um infográfico, um fluxograma, e isso não é correto. O mapa conceitual, ele tem uma conceituação muito propriamente definida, tendo em vista a sua raiz, o seu berçário, vamos pensar assim, porque o propósito dos mapas conceituais é representar a estrutura cognitiva de um sujeito. Ou seja, pretensiosamente, por meio de um mapa conceitual, segundo alguns especialistas, é o meio mais claro que eu tenho para expressar o modo pelo qual um sujeito pensa sobre um assunto. Eu costumo dar um exemplo. Nós temos alguns professores de química no campus, aqui na Unipampa, e cada professor de química tem a sua percepção, o seu olhar, o seu conhecimento sobre estrutura atômica. Para pegar um exemplo bem singelo. Então, eu conheço a estrutura atômica, a Mara conhece a estrutura atômica, o Ricardo conhece a estrutura atômica e por aí vai. Mas qual é esse conhecimento que nós temos sobre a estrutura atômica? É um conhecimento que é nosso, é um conhecimento psicológico, que naturalmente é diferente entre um e outro. Por mais que nós dominemos os mesmos conceitos, mas o modo pelo qual nós relacionamos esses conceitos são muito particulares, porque estão carregados de várias experiências psicológicas, pessoais e por aí vai. Qual seria o modo, então, de eu, o Ricardo, a Mara, representarmos a nossa percepção sobre a estrutura atômica? Seria escrever um texto? Seria fazer um desenho? Não. Seria elaborar um mapa conceitual. Porque aí nós teríamos uma possibilidade clara, em tese, tá? Uma possibilidade clara de estruturarmos não apenas os conceitos, mas as relações que nós estabelecemos entre esses conceitos. Então, esse é um ponto importante, assim, que o mapa conceitual, ele requer um entendimento muito sofisticado para que você consiga fazer um bom uso do mapa conceitual, dada a sua complexidade. Então, eu volto a apontar essa questão como prioritária, assim, numa primeira aproximação aos mapas conceituais. É você compreender efetivamente o que é um mapa conceitual e o que não é um mapa conceitual. Por exemplo, o William trouxe num slide anterior, lá nos primeiros slides, que tinha uma fisionomia humana com o cérebro, e lá no cérebro havia um esquema. E o William mencionou como um mapa conceitual. Aquilo não é um mapa conceitual, isso é um esquema, é um fluxograma, tá? É um mapa mental, isso, exatamente isso. Isso não é um mapa conceitual. Tá? Não vou nem te responder o porquê não é um mapa conceitual. E é muito frequente, gente, muito frequente, você encontrar artigos, você encontrar teses, você encontrar dissertações que mencionam o uso do mapa conceitual, só que indevidamente. Então, é uma trivialidade que a gente precisa combater. É como se tudo hoje fosse aprendizado significativo, ou seja, eu aprendi de modo significativo, mencionou o conceito, mas você não estrutura o conceito para dar conta do que você considera como aprendizado significativo. O mapa conceitual talvez seja hoje o elemento assim, de maior trivialidade no mundo acadêmico e no mundo educacional. Tá? Então, é um ponto importantíssimo, assim, a gente dominar a fundamentação teórico-metodológica,
se possível, também os seus domínios pedagógicos, epistemológicos, para fazer um uso claro, consistente da estratégia e, principalmente, operar dessa estratégia a partir daquilo que ela pode oferecer, certo? Porque eu conhecendo a estrutura, eu vou conseguir operá-la de modo mais satisfatório possível. E só para fechar aqui um argumento final, eu vou talvez alguns conheçam, alguns de vocês lembram da Suzette, que foi uma egressa nossa de uns 40 anos, né, mais ou menos esses 40 anos atrás. A Suzette, do nosso curso, ela foi egressa do curso e ela fez mestrado e doutorado na URGS. Eu acompanhei toda a trajetória de pesquisa da Suzette. E a Suzette, na sua tese, depois eu vou jogar no grupo lá o link da tese da Suzette, ela usa fortemente os mapas conceituais e ela cria o que a Suzette chama de redes de conhecimento. Ou seja, dos mapas conceituais, ela cria um dispositivo, estrutura esse dispositivo com bases filosóficas, epistemológicas, e denomina esse dispositivo como redes de conhecimento. Quando você está disposto a fazer um mapa conceitual, a avaliar uma aprendizagem, ou analisar um texto, analisar um artigo via um mapa conceitual. Então, vale muito, assim, essa leitura aí do trabalho da Suzette. Vou colocar depois no grupo lá esse link da tese dela. Aí eu estou plenamente disponível, dada a minha experiência com relação aos mapas, à aprendizagem educativa, plenamente disponível a gente continuar conversando sobre esse assunto que nos demandaria bastante tempo, que a gente não consegue, assim, num momento, tá, numas primeiras leituras, fazer alguns comentários assim com maior profundidade. Tá certo? Mas parabéns, então, tá? Ao Vitor e ao William pela... Tá, vamos para o grupo do ETERG, que é a Larissa, deixa eu ver se eu me lembro. A Larissa. Eu e a Cláudia, Débora e Cláudia. Débora e Cláudia, né? Eu vou compartilhar a apresentação agora. Isso. Débora, nós estamos com 20 horas e 5 minutos. Vocês têm de 15 a 20 minutos para apresentar, então, o seu trabalho. Tá bem. Fazer a sua apresentação. Pode começar. Espera aí que eu vou colocar para... Me esqueci que eu tenho que ligar o microfone primeiro, senão depois eu não consigo. Eu e as colegas, eu vou começar falando, a gente vai apresentando, revezando. Vocês estão me escutando? Sim, Débora. Tá, a gente vai revezando, porque, na verdade, a Larissa ia apresentar com a Stephanie, aí a Stephanie teve um problema médico, né? E aí eu e a Cláudia, a gente entrou de última hora, então a gente teve que montar essa apresentação meio na última hora para poder conseguir as três ter domínio do que estão falando. O nosso artigo é a Atividade Experimental Problematizada, AEP, Discussões Pedagógicas e Didáticas de uma Asserção de Sistematização voltada ao ensino experimental de ciências. Eu achei um artigo bem complexo, né, para ler, achei a leitura dele, eu tive que ler e reler muitas vezes para mim ter uma noção do que eu ia falar, e de cara eu não entendi o que estava querendo dizer o título, né, mas aí depois eu fui pesquisar, enfim, e o título, ele nos indica, né, que esse estudo, ele discute os fundamentos pedagógicos, que são os fundamentos teóricos, e os fundamentos didáticos, né, que são os fundamentos práticos do uso de atividades experimentais problematizadas, que é uma metodologia, né, que ela é baseada na realização de experimentos como forma de resolver os problemas e desenvolver o aprendizado como uma estratégia de ensino. E, além disso, o artigo ali, ele também sugere uma proposta bem estruturada para aplicar esse método no ensino das ciências, destacando como que ele pode enriquecer as aulas experimentais e estimular o pensamento crítico dos estudantes. Foi basicamente isso que eu entendi do título do artigo.
Agora, com a orientação, né, do professor André, a gente vai colocar uma figura, que é a primeira figura que aparece no artigo, e explicar o que a gente entendeu dessa figura, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Para mim, né, nessa figura, ela tem 2 eixos principais, que é o eixo pedagógico e o eixo didático. No eixo pedagógico, ele está relacionado... Débora, não está trocando slide para nós. Não trocou? Para mim aqui trocou. Pois é. Eu notei pela tua fala que tu estava falando de outra coisa que não está aparecendo no tela. Isso, agora sim. Agora sim, tá. Eu vou deixar assim. Não está no modo de apresentação, aparece muito pequeno para nós. Agora eu coloquei no modo de apresentação. Pois é, para nós não aparece como modo de apresentação. Esses slides. Deixa eu, de repente, aumentar aqui, então. Vai ser o jeito. Porque senão vai ficar... Vai ficar muito atrasado. Ai. Pode passar para o segundo. Isso. Tá. Ali, para mim, tem o eixo didático, o eixo pedagógico, como eu estava falando. O eixo pedagógico, ele está relacionado com o foco na aprendizagem e a prática docente, como um elemento central, assim, para a construção da cultura educacional. E o eixo didático, ele se refere mais ao foco no ensino, né? Enfatizando a processualidade e os métodos que são utilizados para facilitar a aprendizagem. Depois, ali tem a cultura educacional, né? A cultura educacional, para mim, ela está representando tipo um núcleo que une o pedagógico e o didático, e é o ponto de articulação entre os métodos e as metas, né, da aprendizagem. Tem ali também o planejamento e a mediação. O planejamento, ele envolve uma organização antecipada das ações educacionais, a gente planejar, né, o que vai ser aplicado. E a mediação refere-se à interação ativa entre o professor, né. Tem os componentes do planejamento, que as colegas vão falar mais, mas são os 3 elementos fundamentais, que é a preposição do problema, o objetivo experimental e as diretrizes metodológicas. E os componentes de mediação, que são os 5 elementos principais, que é a discussão inicial, a organização, desenvolvimento, retorno ao grupo de trabalho, socialização e sistematização. Eu só vou falar mais algumas coisas que eu anotei que eu achei importante na introdução, antes de passar para a Larissa falar o próximo slide. Eu entendi, né, que tem os 2 principais fundamentos, que é a integração entre a pedagogia e a didática, e ali também fala na introdução sobre a teoria da aprendizagem significativa, que os guris também falaram na apresentação deles, né, que ela baseia em ajudar o aluno a construir os significados psicológicos a partir dos problemas propostos e experimentações, promovendo uma compreensão crítica. E também fala sobre a epistemologia de Thomas Kuhn, que eu não fazia ideia do que era, então eu fui pesquisar, né, que é sobre as ideias de um filósofo, e essa epistemologia, ela analisa como que o conhecimento científico é construído e organizado e transformado ao longo do tempo. Eu vou passar para a colega Larissa aqui apresentar o próximo slide. Bom, eu vou falar sobre concepções, meios e propósitos da AEP. Ela é uma prática que tem o objetivo a buscar por uma solução dada por uma situação-problema. O problema que será apresentado ao aluno deve nele despertar a motivação, interesse, o desafio intelectual e a capacidade de discussão e articulação das ideias entre os alunos, que, consequentemente, promove a autoconfiança para eles buscar para poder apresentar a explicação para aquele fenômeno ou situação tratada no texto. Pode passar? Bom, eu vou falar sobre a estrutura teórica metodológica, aí a minha parte será sobre o teórico. A letra A é a proposição do problema, que configura na construção de uma estrutura a partir da demarcação, elucidação e da proposição do problema teórico. Ela é a estratégia que o aluno irá buscar a solução da situação-problema. No teórico temos a B, que é o objetivo experimental.
que trata-se de uma perspectiva abrangente daquilo que será desenvolvido em um termo de produção experimental das diretrizes e orientações dos alunos. Temos também as diretrizes metodológicas. São as ações ou orientações que potencialmente poderão resultar na produção, no produto ou ação citada na experimental de interesse. Agora é a Cláudia. Me escutam? Sim. Tá. Pode passar, então, o slide. Eu fiz um texto, assim, para eu não esquecer de nada, assim, do que eu tenho para falar. Ai, caramba. Então, eu vou ler o meu textinho. E eu vou falar sobre a estrutura teórica e metodológica da EP. Também, né? O texto discorre sobre a EP. Atividade experimental pedagógica, uma estratégia didática pedagógica voltada ao ensino experimental das ciências. A proposta baseia-se em dois principais eixos teóricos. O teórico, que envolve a definição e análise de problemas científicos e a elaboração de objetivos experimentais e diretrizes metodológicas, é o metodológico que detalha a implementação de prática nas atividades por meio de 5 etapas flexíveis. Acho que minhas colegas já falaram isso. Bom, a fundamentação teórica, a EP, é embasada na epistemologia de Thomas, que define as ciências como um processo socialmente construído, dinâmico e adaptável. A metodologia segue a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que enfatiza a estrutura cognitiva, materiais significativo e a predisposição para aprender. O texto... Alguém quer falar? Não, pode continuar. Não, Cláudia, pode continuar. Desculpa. O texto critica abordagens tradicionais, nas quais experimentos são conduzidos de forma mecânica, sem que os alunos compreendam os objetivos ou questionem os resultados. A EP busca romper esse paradigma, promovendo uma integração entre a teoria e a prática. Além de uma aprendizagem ativa e reflexiva, o professor desempenha um papel central como mediador, planejador e orientador, conduzindo os estudantes à formulação de problemas e ao desenvolvimento de soluções experimentais significativas. O texto aborda os fundamentos teóricos metodológicos da teoria da aprendizagem significativa, TAS, com base nas atividades da EP. A TAS define 3 condições fundamentais para a aprendizagem significativa. 1. A estrutura cognitiva do aprendiz. Que relaciona novos conhecimentos ao prévio. 2. Materiais de ensino logicamente organizados e coerentes. E 3. Disposição do aprendiz para aprender. A EP promove aprendizagens por descobertas na qual o aprendiz explora propriedades e relações dos objetivos. E por recepção em que conteúdos finalizados são apresentados para atribuir de significado psicológico. A metodologia AEP, baseada em protocolo didático flexível, inclui 5 etapas principais: discussão prévia, organização e execução da atividade experimental, retorno ao grupo, socialização e sistematização. Essas etapas buscam integrar aspectos teóricos e experimentais de forma a favorecer
a compreensão e a ressignificação dos saberes científicos. A app também desenvolve habilidades como leitura crítica, capacidade argumentativa, criatividade, cooperação e visão sistêmica, por meio da problematização e da experimentação no ensino de ciências. Ela enfatiza a solução dos problemas e a integração de conhecimentos empíricos e analíticos, promovendo reflexões mais profundas e posicionamento crítico dos aprendizes. Então, eu dei uma resumida naqueles 2 slides. Eu falei um pouco do teórico e do metodológico também, sim, juntos. Tá, eu posso falar minha conclusão agora? Pode. Tá. Então, as colegas falaram sobre os eixos, né? O eixo teórico, o eixo metodológico. Esse textinho da conclusão foi a Larissa que colocou, então depois ela vai explicar um pouco para vocês. E eu vou falar sobre a minha conclusão, sobre o que eu entendi, né? Essa atividade experimental problematizada, ela enfatiza, né, muito a importância de uma mediação didática que priorize a aprendizagem significativa como um propósito pedagógico, né? E a EP, ao utilizar a experimentação como abordagem central, ela oferece condições para explorar conteúdos científicos de forma prática, que isso traz vários benefícios, promovendo o interesse dos alunos, né, e o engajamento em processos investigativos. Nos ambientes escolares é mais comum outras abordagens, né, como as descritivas, como elas são frequentemente usadas e frequentemente favorecidas, né? Então, a experimentação não é algo que todos os professores utilizam, mas ela vem se revelando essencial para aproximar os alunos à ciência mesmo, né? Fazer eles compreender. E essa estratégia, ela permite a compreensão de conceitos científicos. Será que alguém colocou alguma coisa? Eu só ouvi um barulhinho, mas como eu estou apresentando. Termina a tua apresentação, Débora, depois a gente faz comentários. Tá. Basicamente foi isso que eu entendi, que eu concluí do estudo. Eu vou passar para as colegas, porque elas vão falar as conclusões delas, que já está quase acabando o nosso tempo. Tá, agora eu vou falar a minha conclusão. Para mim, a IAP é uma mediação entre a didática e a aprendizagem. Ela auxilia no processo de aprendizagem e ajuda nos meios de ensino, favorecendo outros tipos, como tem aí no texto, outros tipos de abordagem, temas científicos como o descritivo, gráfico e o numérico, entre outros. Agora eu passo para a Cláudia. Desculpa se tiver algum barulho de criança atrás, é que minha sobrinha acabou de chegar. Eu primeiro quero parabenizar o professor André pelo esse artigo, muito interessante, adorei ler ele. E como a Débora disse, ele é bem complexo, mas tem que ler ele várias vezes para ir anotando, para entender ele. E eu concluo que essa abordagem que é citada nesse artigo é muito interessante para os alunos de anos finais, que estão ali fazendo química, biologia, física, até a matemática mesmo, assim, um pouco mais avançada do que os anos anteriores, e ver na prática aquilo que a gente estuda tanto na teoria é, assim, maravilhoso. Eu acho que a gente até aprende melhor vendo aquilo acontecendo do que só vendo o que o professor está explicando. Então, Tia, você não tá vendo? espera aí, Vale, espera aí, que a titia está falando. E eu achei que é de suma importância, assim, para a gente, como futuros professores. Titia! Espera, Vale. Titia! Espera aí, só um minuto. Desculpa.
Aí eu fechei aqui o microfone. Então, é muito importante para a gente aprender a ensinar. Então, esse artigo nos ensina a ensinar futuramente. Eu me atrapalhei um pouquinho que minha sobrinha me interrompeu e eu esqueci o que eu ia falar. Me desculpa, gente. Tá bem, pessoal, aqui no final da nossa apresentação, o professor André nos indicou a colocar, né, sobre o grupo de pesquisa que tem ali na Unipampa. Colocamos o site e uma das linhas de pesquisa, a primeira linha de pesquisa, né, é focada na atividade experimental problematizada. Depois, se ele quiser, ele explica um pouquinho para vocês como é que funciona. Aqui estão as referências, e essa foi a nossa apresentação. Deixa eu ver se eu parei de compartilhar. Uhum. Professor, o seu microfone está fechado. Eu estava dizendo que parabenizo vocês, né, por terem se desafiado a fazer a leitura, né, e a apresentação de um texto que tem uma linguagem bastante complexa, por se tratar de uma questão mais teórica, né. Vou pedir que o André faça os comentários, né, porque o texto é da autoria dele, né, ninguém melhor que ele para explicar a ideia, a concepção que está por trás de tudo que foi apresentado. Eu vou passar a palavra para o Rafael. Acho que o Rafael levantou. O Rafael está aqui ainda? O Rafael havia levantado a mão. Fica à vontade, Rafael. Está na sala? Não, foi um equívoco aqui, André. Foi um equívoco. Tá. Eu estou muito distante e a minha conexão aqui está muito ruim. Eu só estou escutando as apresentações, é difícil de eu interagir. Não, tranquilo. Bem, então somente parabenizar. Eu ia usar esse mesmo termo da Ângela, né, com relação ao desafio de apresentar um assunto que tem a sua complexidade, a sua densidade bem significativa, né? Então, parabéns ali a Cláudia, a Débora, a Larissa. E a ideia é justamente aqui dar uma pinceladinha sobre a IP, né? Tendo em vista esse é o terceiro artigo do grupo do ETERG, né? O subgrupo do PIBID, o grupo ali da Renata, do ETERG. O terceiro artigo sobre experimentação. Então, no primeiro artigo, a gente trouxe a experimentação e suas relações ao ensino de ciências. No segundo artigo da semana passada, a ideia foi tecer algumas classificações sobre a experimentação, algumas concepções de determinados autores. E esse artigo já é identificar uma proposta, que hoje é mais do que uma proposta, na verdade, mas inicialmente uma proposta para o ensino experimental das ciências, hoje subsidiada por um meio avaliativo também, que é a IP. Então, a ideia é pensar uma sequência de ordem crescente de complexidade, onde lá no subgrupo, nós iremos detalhar cada um desses artigos, cada um desses aspectos. Mas, de maneira bem breve, a IP é uma proposta minha e de alguns colegas de alguns anos, na verdade, 10 anos, um pouco mais, de professores que sempre desenvolveram o ensino experimental das ciências. No meu caso, a química, eu sempre trabalhei a química experimentalmente, na área de educação básica, em cursos técnicos, mesmo no ensino superior, e sempre me causou uma insatisfação muito grande como o ensino experimental é levado aos alunos, como o ensino experimental é desenvolvido junto aos alunos, particularmente com relação à química, como um processo algorítmico, linear, que alguns autores apontam como uma sequência estereotipada, uma receita de bolo e por aí vai. Então, a experimentação no formato da IP, ela busca inverter essa lógica, onde nós vamos ao laboratório ou ao ambiente de prática buscar um enfrentamento a um problema. Então, a base da teoria que subjaz a IP é um problema. Então, nós temos um problema e, diante de nós temos alguns mecanismos experimentais para buscar enfrentar e, possivelmente, resolver a esse problema. Então, só o ponto de você estar no laboratório ciente de que todas as suas ações desenvolvidas devem dialogar, devem visualizar esse problema, já é algo bastante significativo.
Bem, eu não consigo me alongar mais quanto ao assunto, senão eu vou trazer mais elementos aqui que eu não vou conseguir dar conta de fundamentá-los, mas eu vou recomendar fortemente ali que vocês acessem ao site ENACE, tá? Deixa eu colocar no chat aqui. Se você jogar no próprio Google lá, ENACE, deixa eu escrever direitinho aqui, ENACE, bem assim como se diz que é uma sigla de ensino, aprendizagens e significados em ciências. É uma sigla de um grupo de pesquisa que eu lidero, e a primeira linha desse grupo de pesquisa é propriamente a IP. Então, vocês vão ver no âmbito da IP alguns livros publicados, muitos artigos, muitos trabalhos de conclusão de curso, muitos capítulos, enfim, uma vasta densidade de materiais, dezenas de materiais que têm sido desenvolvidos ao longo do tempo. Alguns com a minha autoria, outros com outros autores, justamente dando conta desse nosso interesse que a IP caminhe com as suas próprias pernas. E isso já está acontecendo quando, para nossa grata satisfação, eventualmente nós colocamos lá no Google a IP, Atividade Experimental Problematizada, e nós identificamos trabalhos lá na Federal do Pará, lá na Federal do Espírito Santo, lá na Federal do Sul da Bahia, trabalhos que a gente desconhece completamente, os autores, a temática, e vamos perceber que a IP foi utilizada ali como princípio didático, princípio pedagógico, princípio epistemológico. Enfim, então, a proposta é que vocês ali acessem o site, identifiquem ali o que vocês se interessam mais, o que vocês percebam como mais significativo, como mais próximo aos interesses de vocês no âmbito da matemática, no âmbito da física, enfim. Mas, basicamente, é isso. Então, a nossa ideia é, na próxima semana, fecharmos com um 4º artigo já de aplicação da IP, mas, basicamente, lá no retorno ao nosso subgrupo, retomarmos as discussões desde o primeiro artigo, para a gente conseguir, digamos, operacionalizar um princípio lá da teoria da aprendizagem explicativa, que é o princípio da reconciliação integrativa e diferenciação progressiva, que é quando a gente estabelece uma proposta central de trabalho, e a partir desse estabelecimento a gente retoma os aspectos iniciais, aprofunda os aspectos iniciais, novamente passa por uma visão sistêmica, depois segue esse processo, mas com retomadas e aprofundamentos que são sempre necessários à aprendizagem. Mas, novamente, então, meus parabéns, tá? Meus parabéns sinceros aqui a Cláudia, a Larissa, a Débora, que se desafiaram a não apenas ler o artigo, mas o que requer um comprometimento bem mais digno de nota, de ler o artigo e trazer um entendimento do artigo para essa discussão em grupo aqui, tá bom? Seria isso por hora, Ângela. Isso. A gente observa, né, que está havendo uma evolução muito positiva dos grupos e que cada vez, vamos dizer assim, eles estão melhorando mais as apresentações e aprofundando o conhecimento dos artigos, né? Isso é uma espécie de formação para vocês e sobre assuntos que não são tratados em todos os componentes da graduação. Então, esse aprendizado que vocês estão tendo com essas leituras é típico do PIBID e ajuda na formação teórica que vocês têm. Esse momento agora, né, que nós estamos nessas discussões e apresentações online. Depois nós vamos partir para um momento de mais prática, né, em que vocês vão colocar em ação as coisas que vocês estão estudando agora durante essas semanas, né, cada grupo conforme o tipo de estudo que vem realizando. Então, nós vamos ter agora, dia 29, uma próxima rodada ainda de apresentações de trabalhos teóricos, tá? De leituras de textos sobre os assuntos que cada grupo vem discutindo. E depois, no dia 12 de fevereiro, a gente vai ter já está pensando em que vocês nos tragam as primeiras propostas de atividades práticas, de intervenções que vocês vão realizar nas escolas, né? E para isso, então, para vocês poderem se preparar para o dia 12, trazer uma proposta consistente e poder apresentar para os grupos, a gente vai dispensar vocês da reunião no dia 5,
na quarta-feira, reunião online à noite, mas não estão dispensados de produzir a atividade que vocês querem, uma ou duas atividades que vocês queiram já realizar nas escolas. A gente vai querer no dia 12 de fevereiro, né? Dia 12 de fevereiro, que vocês nos apresentem aquilo que vocês estão pensando em aplicar ou fazer intervenção já nas turmas que vocês vão integrar, né, na escola que vocês estão. Não sei se eu fui clara, e se tiverem alguma dúvida, façam os questionamentos agora. Então, dia 29 ainda vai ser, 29 de janeiro, né, a próxima quarta ainda é um estudo teórico. Depois, no dia 5, vocês vão fazer discussões no próprio grupo, não aqui numa apresentação. Isso não quer dizer que não vai haver uma reunião, mas a reunião é do grupo em si, cada uma com o seu orientador, aliás, com o seu coordenador, com a sua supervisora, e para, no dia 12, então, nos trazer para o grande grupo aquilo que vocês estão pensando em propor quando entrarem nas turmas que vocês vão atuar durante o ano, pelo menos o primeiro semestre de 2025, tá? Então, dia 12 e 19 ainda serão reuniões online, e nessas duas reuniões online, então, ainda assim, a gente espera que vocês nos compartilhem conosco as proposições de vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida? Cláudia? Então, no ano passado, nosso grupo fez um quiz para ajudar os alunos a se prepararem para a prova. Será que a gente vai poder usar esse quiz que a gente criou como uma atividade? Fica a critério de vocês, tá, Cláudia? Se isso é importante lá para o trabalho que vocês vão fazer lá na ETERG, vocês combinam com a professora Renata, isso, né? Se vai ser esse quiz ou se vai ser uma atividade voltada, porque vocês estão fazendo a discussão sobre aprendizagem experimental problematizada. O que a gente espera é que vocês pensem numa atividade para começar já as intervenções no ETERG. Era essa a expectativa. Agora, se vocês estão pensando em fazer primeiro um quiz, aí tem que ver, né, se isso combina com a proposta que a professora Renata está pensando, a professora André, que coordena o grupo, se é isso se é isso a linha de trabalho que eles estão pensando, tá, Cláudia? Não sei, daí no dia 5, que a reunião não vai ser do grupo todo, mas vai ser cada coordenador, cada supervisor com o seu próprio grupo. Então, nesse dia, então, vocês conversem lá, né, como que vocês querem fazer as primeiras duas intervenções. Uma outra dúvida? Cláudia, não sei se esclareci a tua dúvida, mas... André, não sei se tu tem alguma coisa a complementar, é isso que eu falei? É isso, Ângela, acho que tá bem, tá? Até para termos um tempinho mais hábil, né? Possivelmente, já vou antecipar aqui, a gente faz a nossa reunião do grupo geral no próximo dia 29, e muito possivelmente eu já quero combinar com vocês, com o meu grupo, já no dia 30, para a gente fazer uma reunião para já encaminhar algumas questões para termos tempo de consolidar uma proposta, tá? Já antecipando aqui possivelmente isso. Certo. Bem? Isso, né? Agora já está se aproximando o início do ano letivo, então a gente já tem que começar a pensar como vão ser as primeiras intervenções. Também as supervisoras já vão ter definido quais são as turmas que elas vão ter no primeiro semestre, ao longo do ano, né? Porque não é só no semestre, ao longo do ano. Dagoberto, tens alguma dúvida? Assim, prof, eu mandei ali no chat se a gente
do IME continua na reunião agora. Ah, não, nós já conversamos antes da reunião e era sobre os portfólios, tá? E teu portfólio está em dia, tranquilo. Já conversei com as meninas, todas elas já mostraram seus portfólios, quem não mostrou está em construção, então para nós não precisa ficar mais, tá? Bom, Alguma outra dúvida? Então era isso, a gente se despede por hoje, né? E aguardamos vocês no dia 29 para a próxima reunião online, nesse mesmo horário, das 19 horas, tá?